Queridos irmãos e irmãs, como é bom sabermos que o nosso socorro, ele está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Que a maravilhosa graça do nosso Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, estejam com todos vocês. Neste dia, as nossas igrejas deveriam estar reunidas, para que a gente passasse um momento meditando a respeito da obra redentora de Jesus. O regimento das igrejas reformadas recomenda que este dia não deve passar em branco. Neste dia as igrejas devem estar reunidas, mas nós sabemos que diante da pandemia que o mundo vem enfrentando, nós estamos seguindo as recomendações do governo, das autoridades e estamos nos nossos lares. O Manual do Culto das Igrejas Reformadas, ele diz que este dia é um dia em que a igreja deve meditar sobre o mistério da obra redentora de Jesus. Sem a sexta-feira da paixão, não haveria o domingo de Páscoa. Por que Jesus morreu? Por que foi necessário que o Filho de Deus, ele encarnasse, viesse ao mundo, que ele fosse torturado, que ele fosse chicoteado, que ele fosse humilhado, insultado? Por que de tudo isso? Como você responderia esta pergunta? O Evangelho de João, ele vai registrar no capítulo de número 19, principalmente a partir dos versículos de número 28, ele vai narrar a morte de Jesus. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, uma das mais recentes traduções disponibilizadas pela Sociedade Bíblica do Brasil. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram o vinagre em uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Palavra na língua grega chamada tetelestai. Está acabado. Está consumado. Está feito. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho a história de Billy Nolan. Viveu 35 anos sendo escravizada pelo álcool. Passava a maior parte da sua vida, do tempo, deitado na calçada ao lado de uma igreja no centro de Londres. E por 22 anos, aquele homem esteve ali. Por 22 anos. E o pastor Nick Gamble, da igreja anglicana, ele diz que um dia, Billy Nolan, ele se olhou no espelho e disse: Billy, você não é mais aquele homem. Aquele homem morreu. E Billy Nolan convidou Jesus para que entrasse no seu coração. E a partir daquele dia, ele deixou de lado aquela vida escravizada pelo vício. O que foi que possibilitou que fosse liberto do poder de um vício terrível que aprisionava a sua alma, que aprisionava a sua existência? O único poder capaz de libertar o ser humano é o poder de Jesus Cristo. E esse poder foi conquistado na cruz, por meio da morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Lá no século XVII, John Owen escreveu um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Eu vou repetir. A morte da morte na morte de Cristo. Talvez esteja aí pensando, talvez dê uma confusão, mas na morte de Cristo, ele venceu o poder da morte. Na morte de Cristo, Jesus, em primeiro lugar, ele nos libertou. Libertou do quê? Libertou da culpa do pecado. Todos nós nascemos contaminados pelo pecado original, pecado que herdamos de Adão. E esse pecado ele vai se agravando, porque na medida em que nós vamos vivendo, nós vamos cometendo pecados cada vez mais. E Jesus, ele veio e ele morreu na cruz. Por que Jesus morreu? Para nos libertar do poder do pecado, para nos libertar da culpa do pecado. O apóstolo Paulo lhe escreve na sua carta aos Colossenses: a maravilhosa verdade é que Deus nos resgatou dos becos sem saída, dos caminhos da escuridão. Ele nos pôs no reino
do Filho que tanto ama. O Filho que nos tirou do pecado, que nos tirou do poço em que havíamos caído e se livrou dos pecados que estávamos condenados a repetir. Por que Jesus morreu? Para nos libertar da culpa do pecado. E nós somos culpados, queiramos nós ou não. Todos nós somos. Nós quebramos a lei de Deus, pecamos em pensamentos, em palavras e em ações. E sempre que se comete um crime, há uma punição. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus morreu para nos libertar da culpa. Então entregue a sua vida a Cristo. Recomece sua vida cristã. Dobre seu joelho, peça perdão dos seus pecados. Reconheça a obra de Cristo na cruz por você. Você não precisa mais carregar a culpa do pecado. Você não precisa mais carregar o peso que Jesus já carregou por você. Mas há uma segunda questão aí, por que Jesus morreu? Jesus morreu para nos libertar dos vícios, daqueles vícios que nos prendem, como aquele lá do Billy Nolan, citado na introdução. O Senhor Jesus Cristo, ele diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, Jesus diz: declaro a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. E assim é de fato um escravo. A outra versão diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, todos nós cometemos pecados. A palavra de Deus vai nos dizer lá na primeira carta de João, que aquele que diz que não peca faz de Deus um mentiroso. Por isso que Jesus, ele morreu para nos libertar dos vícios que nos prendem. O que é um vício? Um vício ele pode ser definido como uma disposição interior, algo que domina a pessoa, algo que tira o controle da pessoa, uma tendência para se praticar alguma coisa que fica fora da liberdade da pessoa, ela perde a sua liberdade, um comportamento nocivo. E todos nós deveríamos fazer a seguinte pergunta: o que me prende? Quais são aqueles comportamentos que me escravizam? Todos nós deveríamos ser honestos diante de Deus, diante da palavra de Deus. O que tem me prendido? Que comportamentos tem me dominado? Alguns vícios eles são mais evidentes, são externos. Outros vícios estão lá dentro do coração, coisas que só cada um de nós conhece. Mas Jesus, ele morreu na cruz para nos libertar também desses vícios. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 1, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente. Não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. E em terceiro lugar, Jesus morreu para nos libertar dos medos. Principalmente nos libertar do medo da morte. Hebreus capítulo de número 2, versículos 14 e 5, a mensagem traduz maravilhosamente da seguinte forma: uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue para resgatá-los por sua morte. Abraçando a morte e tomando-a para si, ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte. Todos têm medo da morte. Talvez algumas pessoas não tenham medo da morte em si, mas do tipo de morte que vão inventar. Mas a morte, de modo geral, ela apavora o ser humano. E se você conversar com seus amigos, com seus conhecidos, você vai observar que há vários tipos de medos. Talvez você enfrente vários tipos de medos diferentes. Medo de altura, medo do escuro, medo de andar de avião, medo de andar de ônibus, medo de subir, medo de descer, medo de sangue. E alguns medos, eles são saudáveis
Quando o medo assume a forma de cuidado, eu tenho aquele cuidado de atravessar a rua. Mas alguns medos, eles são medos doentios, medos psicológicos, medos patológicos. E alguém disse que a morte, ela é inevitável. Todos nós estamos na fila e não sabemos o número da senha. A qualquer momento o nosso número pode ser chamado e nós não sabemos. Por isso precisamos estar preparados. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, de modo magistral, Jesus, ressurreto, aquele que passou pela morte, que experimentou o sofrimento, que foi crucificado, Jesus que nos liberta do pecado, ele diz: eu sou aquele que estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho em minhas mãos, as chaves da morte e do Hades. Você não precisa temer a morte. Jesus já venceu a morte por você. Entregue a sua vida a Cristo. Todos nós precisamos, todos os dias, dobrar os nossos joelhos no nosso momento de oração devocional. Nós já fomos batizados, nós já fizemos a nossa profissão de fé, mas frequentemente, diariamente, devemos entregar a nossa vida a Cristo. Jesus ele faz um convite para a sua igreja, lá no livro do Apocalipse. Lembre-se que o livro do Apocalipse foi escrito para as igrejas, para as 7 igrejas que representam a totalidade do povo de Deus. E Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. As refeições nos tempos antigos eram um símbolo de comunhão. Jesus ele está batendo a porta do nosso coração. Nós que já somos igreja, porque às vezes, devido às nossas falhas, aos nossos erros, nós deixamos Jesus para o lado de fora e ele está batendo na porta do nosso coração. E se nós abrirmos essa porta, ele vai entrar e ele vai devolver a comunhão. Ele vai nos restaurar. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe nessa sexta-feira santa, que você possa ler a palavra, que você possa meditar, que você possa receber essa palavra. Jesus, ele deu a vida por mim e ele deu a vida por você. Ele morreu pelos nossos pecados. A crucificação era uma das mais terríveis formas de execução que a humanidade já experimentou. De tão terrível era que o Império Romano, no ano 337, ele cancelou as execuções por crucificação. Foi abolida a crucificação. Ele deu a vida pelos nossos pecados. Viva essa liberdade conquistada na sexta-feira da paixão, na morte de Cristo. Não viva mais debaixo da culpa. Não viva mais debaixo dos vícios. Não viva mais debaixo dos medos. Jesus é o libertador. Que Deus abençoe a todos.